vou ler o versículo 16. João, capítulo 3, e versículo 16, a glória de Deus. Diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, pois a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todo sempre. Nós, nesse texto aqui, nós vamos entender algo muito sublime da parte do nosso Deus, algo maravilhoso, porque a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem uma explicação a forma que Deus amou a humanidade, porque a palavra do Senhor, ela diz que antes que nós o amamos, Ele nos amou primeiro. Aleluia. O amor de Deus é incondicional. Não precisa alguém amar para Deus amar. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque Deus amou o homem na condição de pecador. Deus amou o homem na condição de pecado. Por quê? Porque nós vamos ver na palavra de Deus que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Lá no início, no livro de Gênesis, Deus colocou o homem ali no jardim. Em toda final de tarde, Deus vinha visitar o homem. Deus, ele vinha visitar o homem todo o pôr do sol. Mas o homem desobedeceu a vontade do Senhor, desobedeceu o mandamento que Deus havia estabelecido para não comer do fruto da árvore que estava ali no jardim. Mas o homem tomou do fruto e comeu. Quando estou dizendo o homem, porque a sua companheira que Deus havia colocado ali no jardim, Eva, comeu do fruto e levou para o seu marido. Então a ordenança que Deus tinha dado é para que o homem não comesse daquele fruto. Mas quando Eva pegou aquele fruto e comeu, vocês podem entender que Adão também desejava comer daquele fruto e comeu. Ele poderia ter o desejo de comer o fruto. Se ele não comesse, estava tudo bem. Mas a partir do momento que desejou e comeu do fruto, aí veio a desobediência ao mandamento que Deus havia estabelecido. Mas o que veio me chamar a atenção, muitos acham que Deus falhou na criação. Não, Deus não falha em nada do que Ele fez, porque Deus não faz nada antes de ver o fim. Glórias a Deus. Deus não fez o começo antes de ver o final da história. Glória a Deus, porque o final da história é maior do que o início. O final da história é a redenção da humanidade. O final da história é nós sermos arrebatados e irmos morar com o Senhor eternamente. Glórias então, a Deus. Tudo Deus já havia visto, porque nada, o princípio e o fim. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então agora Deus já tinha um plano. O Cordeiro de Deus está escrito lá em Apocalipse. Ele estava morto na eternidade antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Porque João, ele viu o Cordeiro de Deus
morto antes da fundação do mundo. Glórias a Deus. Então Deus já havia, glória a Deus, tudo preparado. Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia, Deus sabe, Ele é conhecedor de todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele é onipresente. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Todo poder, toda glória está estabelecida pelo Senhor. Toda a onisciência de Deus, Deus conhece todas as coisas. Não há nada patente diante dos olhos do Senhor. Deus conhece a altura, Deus conhece a profundidade, Deus conhece a glórias a Deus. Deus conhece cada grão de areia. Deus conhece tudo, porque tudo saiu de Deus. Glórias a Deus. A criação saiu de Deus, porque Deus falava, haja, e assim sucedia e acontecia. Glória a Deus. Porque antes que as coisas viessem à existência, diante de Deus tudo já era, tudo já estava estabelecido. Deus só fez as coisas aparecer, a surgir. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Glórias a Deus. Aleluias. No controle do Senhor. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que você estaria aqui hoje. Antes que houvesse nada, tu já estava diante do Senhor, nos projetos, na criação de Deus. Glórias a Deus. Antes que nós viesse à existência, o Cordeiro de Deus já estava morto na eternidade para a remissão dos nossos pecados. Aleluias. Então nós vemos que agora vem surgindo aquilo que estava oculto aos olhos dos homens. Agora vem Jesus, Ele gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, sem a concepção humana. Agora Jesus, Ele nasce, Ele cresce. E agora Jesus, um certo dia, Ele aparece no Jordão. E quando João vê, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. E olha que João conhecia Jesus, porque Jesus era primo de João. Mas até então João, ele conhecia Jesus como seu primo. Mas agora aquele que mandou ele batizar, disse para ele que ele viria, aquele que há de vir para salvar. Então um belo dia ele está lá realizando o batismo, ele vê pontar lá e ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Glória a Deus. E aí Jesus, então, o Cordeiro de Deus, simbolizando toda a lei de Moisés, porque Jesus, Ele é o sacerdote, Jesus, Ele é o sacrifício, Jesus, Ele é o pão da expiação, Jesus, Ele é o sumo sacerdote de todas glórias as coisas. A Deus. E agora Jesus, cumprindo toda a lei, agora Jesus é levado para a cruz, como sacrifício, como sacrifício para a remissão do pecado da humanidade, porque sem derramamento de sangue, diz a palavra de Deus, que não há remissão de pecado, porque na lei mosaica, quando todos os homens pecavam, era derramado sangue, era oferecido uma oferta de sacrifício perante o sacerdote. Mas agora Jesus, Ele é o sacrifício, Ele é o pão da propiação, Ele é o Cordeiro, Ele é o sacerdote eterno. Glórias a Deus. Morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E aqui então um dia, Ele conversando com Nicodemos, porque Nicodemos queria saber o que era necessário. E Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Nicodemo, um dos príncipes da sinagoga, homem de alto conhecimento, mas ele não tinha o conhecimento ainda que o homem precisa nascer de novo. Nascer de novo é sair, deixar a velha criatura.
porque Nicodemo, ele estava seguindo apenas a lei, mas a lei, ela não tem o poder para perdoar o pecado. A lei, ela tem o poder de apontar e mostrar o pecado, mas ela não tem o poder para perdoar. Mas a graça, favor imerecido que nós não merecia, a graça sim tem o poder para nos perdoar. Glórias a Deus. Para tirar a nossa culpa, para tirar o nosso pecado. Romanos 8 em diante, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glórias a Jesus, Deus. ele assumiu a forma de pecador, ele assumiu os nossos pecados, o pecado que estava sobre nós. A Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar, porque o pecado que era nosso, ele assumiu. A vergonha na cruz, a humilhação da cruz era nossa. Aleluia. Era a nossa culpa, porque a Bíblia diz que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer sobre a terra. Não tinha um justo, não havia um justo para que pudesse morrer em favor da humanidade. Nós vamos ver no livro de Isaías que a Bíblia vai dizer: eis-me aqui, envia-me. Há uma palavra profética ali referindo Jesus: eis-me aqui, o Cordeiro, envia-me. Glórias a Deus. Hoje nós temos essa oportunidade, porque se Cristo não morresse na cruz do Calvário, nenhum da humanidade se salvaria. Glórias a Deus. Então nós vemos esse versículo 16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, pegou o seu Filho único, unigênito do Pai, e enviou para morrer em nosso lugar, para remissão dos nossos pecados, para que nós possamos ter acesso diante de Deus. Porque a Bíblia vem dizer em Isaías 59, versículo 2, que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazia divisão entre nós e o nosso Deus. Glórias a Deus. Porque o homem, na forma de pecador, ele não consegue se aproximar de Deus, mas na forma de pecador remido pelo sangue do Cordeiro, justificado pelo sangue do Cordeiro, nós temos essa oportunidade de estar diante de Deus. Aleluias. Porque toda a humanidade foi perdoada em Cristo Jesus. Do mais vil pecador, eles foram perdoados na cruz do Calvário, porque Jesus disse: está consumado. Mas para isso agora, nós temos essa oportunidade de nos entregar, de chegarmos a Deus, de aceitar o Filho de Deus na nossa vida, glórias a como Deus, nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Todos os dias nós precisamos deixar Jesus entrar, porque em Apocalipse a palavra de Deus vem dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glórias a Deus. Jesus entrar na nossa vida. Aleluia. Vamos deixar Jesus entrar na nossa vida. Como vamos deixar Jesus entrar na nossa vida? Deixando as coisas do mundo, deixando as coisas do pecado, as coisas profanas que esse mundo tem oferecido, e viver uma vida santa, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, diz a palavra. Glórias a Deus. Como nos santificamos? Através de Cristo Jesus, renunciando a nossa vontade e a nossa carne. Glórias Essa é a a Deus. chave principal da salvação. É a chave principal da palavra de Deus, de toda a Bíblia. Essa é a chave. Capítulo 3 de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a chave. Glórias a Deus. Essa é a chave que nos mostra como
Deus nos amou de tal maneira. Não há explicação. Não há explicação. Não tem como o homem explicar o amor de Deus. É inexplicável este amor. Aleluias. Mas como forma de gratos é reconhecermos e o adorar e servir e obedecer. O plano de Deus para nós é muito grande. Glória a Deus. O plano de Deus para nós não é um plano terreno, é um plano da vida eterna, a qual a palavra de Deus diz que não subiu a mente humana e nem olhos viram o que Deus tem preparado para aqueles que obedecerem a sua palavra. Glórias a Deus. Deus Aleluia. abençoe a todos nessa tarde em nome de Jesus, e vamos viver caminhando e aguardando a volta de Cristo, que está próxima. Breve Jesus voltará. Essa é a mensagem do Evangelho. Breve Cristo voltará. Glórias Deus a abençoe a Deus. todos e